Primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo 46. Livro de Gênesis capítulo 46, a partir do versículo 1. Eu gostaria muito que todos nós, nesse momento, prestássemos bastante atenção na leitura da Palavra de Deus, você que está aqui, você que está na sua casa, que se livrasse de toda e qualquer distração e que esse fosse um momento muito especial para nós, de meditação, reflexão, dependência para podermos ouvir a palavra de Deus. Gênesis 46, a partir do versículo 1. Partiu, pois, Israel com tudo o que possuía, e veio a Berseba, e ofereceu sacrifícios ao Deus de Isaque, seu pai. Falou Deus a Israel em visões de noite e disse: Jacó, Jacó. Ele respondeu: Eis-me aqui. Então disse o Senhor: Eu sou Deus, o Deus de teu pai. Não temas descer para o Egito, porque lá eu farei de ti uma grande nação. Eu descerei contigo para o Egito e te farei tornar a subir certamente. A mão de José fechará os teus olhos. Então se levantou Jacó de Berseba, e os filhos de Israel levaram Jacó, seu pai, e seus filhinhos e as suas mulheres nos carros que Faraó enviara para o levar. Vamos orar? Senhor nosso Deus e eterno Pai, verdadeiramente não existe nenhum Deus como o Senhor. Só o Senhor é Deus, um Deus vivo, um Deus presente na vida daqueles que te amam e te temem, aqueles que te servem e que te buscam de todo o coração. Quando nós buscamos de todo o nosso coração, o Senhor se deixa achar. Quando nós te buscamos, o Senhor se deixa achar. Quando nós dependemos do Senhor, o Senhor nos dirige, o Senhor nos guia, o Senhor nos orienta. Quanto perdemos, Senhor, quando nos esquecemos dessas verdades espirituais e tomamos as nossas vidas nas nossas próprias mãos, tornando-nos senhores do nosso destino, tornando-os senhores da nossa própria alma, e não nos rendemos e não nos entregamos ao Senhor, e por isso, às vezes, ficamos como baratas tontas, batendo a cabeça de um lado para o outro, sofrendo e gemendo sem a direção do Senhor. Fala conosco nessa noite, Pai. Tenha misericórdia das nossas vidas, não por nós, mas pela misericórdia do Senhor, pela bondade do Senhor. Deus, que um rasgo do céu, sobrenatural, vindo do teu trono, possa abrir as mentes e os corações aqui nessa noite, quebrando grilhões, ó Deus, que nos impedem de enxergar a tua graça, a tua bondade e a tua glória. Pai, em nome do Senhor Jesus, traga libertação para o teu povo, traga entendimento e compreensão da tua palavra. É o que nós te pedimos e suplicamos em nome do Senhor Jesus. Amém? Podem se assentar.
Mantenha sua Bíblia aberta em Gênesis 46, né? Esse texto, essa breve porção da palavra de Deus que nós lemos aqui nesse momento. Eu tenho certeza absoluta que Deus falará ao nosso coração. Partiu, pois, Israel com tudo que possuía e veio a Berseba e ofereceu sacrifícios ao Deus de Isaque, seu pai. Falou Deus a Israel: o nosso Deus é um Deus que fala. Talvez você nunca tenha tido essa experiência de ouvir a voz de Deus, mas eu queria começar te dizendo nessa noite que o Deus da Bíblia, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, é um Deus que se comunica, é um Deus que fala com os seus. Falou Deus a Israel, chamou Deus a Jacó pelo nome, e ele entendeu que era o Senhor, que era a voz do Senhor, seu Deus. E Deus então falou com ele e disse: eu sou Deus, o Deus de teu pai. Não temas descer para o Egito, porque lá eu farei de ti uma grande nação. Eu descerei contigo para o Egito. Eu acho que essa é a melhor expressão de todas as que encontramos na Bíblia Sagrada. É quando nós ouvimos Deus nos dizer, em qualquer uma das nossas decisões: eu estou contigo, eu descerei contigo, eu irei contigo. E é exatamente isso que Deus está dizendo para Jacó. Mas nem sempre foi assim. A vida de Jacó nem sempre foi uma vida intimamente ligada à vida de Deus e à dependência de Deus. Isso foi um processo longo e doloroso. Ao longo da sua vida, que nós chamamos, de jornada espiritual, ao longo da sua existência, ele foi aprendendo a andar com Deus e foi aprendendo a depender de Deus. E o mais bonito de tudo é que ele chegou aqui na velhice, no último estágio da sua vida, já velho, farto de dias, e graças a Deus ele aprendeu. Porque tem gente que passa a vida inteira, ano após ano, e vai morrer velho e não vai aprender nada de Deus, não vai aprender a andar com Deus, não vai aprender a ouvir a voz de Deus, não vai aprender a dependência de Deus, mas ele aprendeu. Ele está velho, farto de dias, e a melhor coisa que ele tem ao longo de toda a sua existência é a certeza de que Deus é com ele, que Deus é um Deus presente na sua vida. Eu descerei contigo. Mas nem sempre foi assim. Jacó foi um homem que aprendeu a ouvir Deus, aprendeu a andar com Deus, aprendeu a depender de Deus através de muitas dores e de muitos sofrimentos. Foi um homem de Deus, um servo de Deus, que gozou do cuidado e da presença de Deus, mas sofreu muito. Tanto é que ele desce para o Egito, e quando ele chega no Egito, o seu filho José, primeiro-ministro do Egito, leva-o até Faraó, o imperador do Egito, e quando o imperador do Egito vê o pai de José, Israel, Jacó, olha para ele e diz: nossa, mas o senhor é muito velho. Quantos anos o senhor tem?
E a resposta de Jacó é bem emblemática, né? É de uma complexidade que aqueles que sabem ler a existência humana aprendem muito com a resposta dele. Poucos e maus têm sido os dias da vida do teu servo em comparação com as peregrinações de meus pais. Realmente eu sou um homem velho, cheio de dias, mas comparado com os meus pais, poucos e maus têm sido os dias da minha vida. É bom também conseguir chegar na velhice sem se vitimizar, sem transferir culpas e dores para os outros, mas saber fazer uma leitura clara da sua vida, porque essa leitura é feita a partir da ação de Deus e da presença de Deus. Minha vida, os meus dias têm sido poucos e maus, porque a vida dele foi realmente uma vida muito dura, uma vida muito difícil. Mas a dureza da vida não lhe roubou a graça de depender de Deus, de andar com Deus, muito pelo contrário, as dificuldades o aproximaram de Deus. É alguém que sabe viver, é alguém que aprende a viver numa relação muito forte, muito íntima e muito poderosa com Deus. Vejamos alguns aspectos da vida dele, né? Quando nós lemos a biografia de Jacó, ao longo aqui do livro de Gênesis, a partir do capítulo 26 e 27 de Gênesis, primeira coisa, o Jacó viveu a dor de ter sido rejeitado pelo seu pai. A mãe dele, a Rebeca, era estéril, não conseguia conceber. E o seu pai, Isaque, um homem de Deus, um servo de Deus, um homem que dependia de Deus, orou 20 anos desafiando aquela esterilidade e confiando em Deus, na intervenção de Deus, no milagre de Deus, para que a sua esposa concebesse. Ele conhecia o Deus a quem ele servia, ele sabia das promessas de Deus para a sua vida. E sabendo das promessas de Deus para a sua vida, Isaque orou continuamente durante 20 anos. Isso é fé, isso é perseverança, isso é confiança em Deus. Até que, depois de 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, a esposa concebe e fica grávida. E fica grávida de gêmeos, 2 filhos, Esaú e o Jacó. E quando os 2 nascem e começam a se desenvolver, a crescer, o pai Isaque, que era um homem de Deus, um servo de Deus, mas que era homem como qualquer outro homem, como qualquer outro ser humano que se encontra aqui, ele se apaixonou pelo Esaú. Ele amava mais o Esaú do que o Jacó. Eu imagino, graças a Deus não passei por isso, talvez passei pelo contrário, de ser muito amado, muito protegido, muito querido pela minha mãe, mas eu acho que deve ser terrível viver essa situação de saber que seu pai, ele te discrimina, ele tem uma predileção clara e estampada pelo seu irmão. E o texto bíblico é muito claro. Isaque amava Esaú, porque Esaú era forte, Esaú era caçador,
era perito e habilidoso caçador. E o Jacó era um homem pacato, que habitava em tendas e cuidava de ovelhas. Viveu isso na sua vida, a dor de saber que seu pai amava mais o seu irmão Esaú do que ele. Depois dessa experiência com o pai, teve uma experiência terrível com o sogro. Ele achava que ele era muito esperto até conviver com o sogro, que era um mala sem alça, terrivelmente esperto, explorador. E o Jacó foi explorado e subjugado pelo seu sogro durante 20 anos. Discriminado pelo amor do pai, subjugado, explorado pelo sogro durante 20 anos, odiado pelo irmão, perseguido pelo sogro que queria matá-lo quando ele resolveu voltar para a sua terra natal. Chega na sua terra natal, vai morar em Siquém, tem que sair de Siquém fugido, porque 2 de seus filhos, Simeão e Levi, se levantam contra uma cidade e matam todos os habitantes daquela cidade. Perdeu a sua esposa amada, Raquel, que era a mulher amada da sua vida, quando ela deu à luz ao seu último filho, Benjamim. E, por fim, se não bastassem todas essas desventuras, um dia ele recebe nas suas mãos a túnica rasgada e ensanguentada de seu filho amado, a quem julgou ter sido morto por uma fera no meio do campo. Poucos e maus têm sido os dias da vida do teu servo. Mas esse homem que enfrenta as durezas da vida e consegue passar por todas elas de cabeça erguida, com graça e alegria dentro do seu coração, apesar das dificuldades externas, é porque esse homem aprendeu a andar com Deus. Ele aprendeu a depender de Deus. Esse é o segredo. Esse é o caminho para viver uma vida abençoada, saudável e cheia de alegria, não obstante as durezas, as adversidades da vida. Para alguns, me parece que a vida ela é mais dura. Desde essas experiências familiares até outras que a vida vai lidando como porção ao longo da sua trajetória. Mas não importa. Não importa as durezas da vida, não importa aquilo que a vida lhe dá como porção, se em algum momento da sua existência você ouvir com toda clareza inabalável a voz de Deus te dizendo: eu sou contigo, eu estou contigo, eu descerei contigo. Glória a Deus. Não importam as coisas externas, não importam as durezas, não importam os dias maus. Se você carrega dentro do coração a convicção inabalável de que o Deus vivo, o Criador dos céus e da terra, um dia se manifestou a você em graça e falou contigo, e você sabe que Ele falou, não precisa ninguém ter ouvido, não precisa o testemunho de ninguém, basta a sua convicção de que Deus falou: eu sou contigo. E foi isso que manteve o Jacó de pé. Isso tem
início, isso progride, né, esse relacionamento com Deus, essa caminhada com Deus, ela vai acontecendo ao longo dos nossos dias, ao longo da nossa vida, ao longo da nossa existência, principalmente diante dos momentos ruins, dos desafios, das durezas, né, que a gente passa pela vida e pela existência. Se Deus é conosco, essa aproximação, essa convivência, essa dependência dele vai sendo cada vez mais fortalecida. Mas como é que isso começa? Partiu Jacó de Berseba e seguiu para Harã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar, fê-la seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou. Ele está fugindo da casa do seu pai, indo para Padã Arã, que é a casa do seu futuro sogro, que ele não sabia que seria o seu sogro. O seu irmão Esaú quer matá-lo, e ele sai com uma mão na frente e outra atrás, sem eira nem beira, sem lenço, sem documento, como nós falamos, no meio do pasto, num lugar deserto, cansado, pega uma pedra, faz de travesseiro para dormir, e ali no deserto, naquele lugar mais improvável possível, inesperado, quando ele deita e começa a dormir, ele sonhou. E eis posta na terra uma escada, cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por essa escada. Perto dele estava o Senhor e lhe disse: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão teu pai, o Deus de teu pai Isaque. Essa terra em que você está deitada agora, eu a darei a ti e à tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra. Vai crescer, vai se estender do ocidente para o oriente, para o norte, para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis posta uma escada do céu para a terra. A revelação de Deus, o relacionamento com Deus, começa de cima para baixo e não de baixo para cima. Não é Ele que inventa o sonho, não é Ele que inventa a visão, não é Ele que constrói a escada da terra para os céus, mas a escada desce dos céus para a terra. Deus se revela, Deus se mostra, Deus fala com ele. É a primeira experiência que ele tem da manifestação de Deus com ele. Ah, que marco extraordinário. Foi o encontro, foi a primeira vez que Deus se manifestou e foi a primeira vez que Deus falou com ele no meio de um deserto, fugido, sem nada, num lugar dos mais improváveis possível. Primeira manifestação de Deus a ele. E Deus lhe faz as seguintes promessas. Presta atenção, eu estou lendo Gênesis 28. Eis que eu estou contigo. Não precisa abrir não, só escuta. Tudo que eu li aqui está em Gênesis 28, depois você pode ler. Preste atenção. A escada é posta. O Senhor, eu mesmo, eu sou Deus.
Eu sou o Senhor, o Deus do teu pai Abraão, do teu pai Isaque. E a bênção que eu prometi para eles, ela repousa sobre ti, Jacó. Você agora recebe a bênção dos teus pais. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. É a mesma promessa que Deus fez a Abraão. Deus agora está passando essa promessa para Jacó e para a sua geração. Aí vem a parte mais importante, que é o tema da palavra de Deus para nós nessa noite. Eis que eu estou contigo. Eu te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque eu não te desampararei, até cumprir tudo isso que eu estou te falando. Deus fala, Deus faz promessas, basta ler a Bíblia Sagrada, basta buscar a presença de Deus que nós ouviremos a sua voz. Eu estou contigo e não te desampararei. Quando ele despertou do sono, na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não sabia. Ele não conhecia Deus. Ele não sabia e nem imaginava que Deus pudesse se manifestar num lugar como aquele. Mas Deus não se limita a tempo e espaço. Deus não se limita a tempo, a espaço, e muito menos às nossas incapacidades de entendê-lo e de compreendê-lo. Eu já me perguntei muitas vezes por que Deus fala no sonho, por que Deus fala no sono. E fala, é porque despertos, racionalmente falando, nós não conseguimos e nem nos permitimos ouvir a voz de Deus. Mas quando nós dormimos, que as barreiras e elas diminuem, Deus invade os nossos sonhos, o nosso sono e fala conosco. Aqui ele começa a sua caminhada com Deus. Aqui é essa palavra que o torna inabalável diante das adversidades. Deus lhe faz uma promessa. Eu estou contigo. Eu te guardarei. Eu não te desampararei. Ah, Deus, eu imagino como que é levantar no dia seguinte, depois de receber uma revelação e uma palavra dessa da parte de Deus. Não tem adversidade, não tem tristeza, não tem abatimento, porque a voz do Senhor, ela despedaça pedras, ela quebra a penha, a voz do Senhor despedaça os cedros do Líbano. E ele vai para Padã Arã, hoje, que é a região da Síria, e chega ali, encontra o seu tio, Labão, todos nós conhecemos a história, o pai de Raquel. Ele se apaixona, jovem, se apaixona imediatamente pela Raquel, e começa a trabalhar para Labão, o seu sogro. E o Labão, nome esquisito, mas é esse mesmo, né? Vira para ele e fala: só porque você é meu parente, você vai trabalhar de graça para mim? Estipula o teu salário e eu te pagarei. E Jacó, que não era bobo nem nada, né? O nome Jacó quer dizer esperto, usurpador, enganador. Esse que significa Jacó, daquelas terrinhas ali, né, do Médio Oriente.
gente boa de negócio. Fala-me qual que é o teu salário. Posso falar, Labão? Claro, fala. Eu quero a Raquel. Esse é o meu prêmio, essa é a minha recompensa, esse é o meu salário. E eu vou trabalhar 7 anos para você sem receber absolutamente nada para você me dá-la como esposa. Fechado. O outro também não era bobo? Um salário desse, né? Não vai me custar nada. E diz a Bíblia que ele trabalhou 7 anos como fossem poucos dias, pelo tanto que ele amava a Raquel. Eu fico imaginando ele como aquele prisioneiro, né, que vai marcando na parede um dia a menos, faltam 300 dias, 200 dias, 50 dias, 10 dias, chegou o dia. Acabaram-se os 7 anos. Chegou a noite das núpcias. O sogro faz uma festa bonita, convida todo mundo, distribui o vinho à vontade, o Jacó está feliz, está alegre com o vinho, vai para a sua tenda, de noite no escuro, não tinha energia elétrica, não tinha nada. De noite o sogro leva a noiva, entrega, está aqui o seu prêmio, está aqui a sua noiva, está aqui a sua esposa. 7 anos de espera, uma noite de amor intenso, de alegria, deu todo o seu amor, pegou toda a sua recompensa. E quando ele acorda de manhã e abre a porta da barraca, que bate a luz do sol, pelo amor de Deus, o que foi que você fez comigo, Labão? Não era a Raquel, era a Lia, a irmã mais velha. Ele foi enganado pelo sogro. E o sogro disse, agora se você quiser a Raquel, você trabalha mais 7 anos. E ele trabalhou mais 7 anos. Ao fim de 20 anos, vou ler para vocês aqui em Gênesis 31. Ao fim de 20 anos sendo explorado, enganado pelo sogro, ele chama Raquel e Lia, suas esposas, e diz para ela, olha só, Gênesis 31, a partir do versículo 4. Ouça, por favor. Gênesis 31. Então Jacó mandou vir Raquel e Lia ao campo para junto do seu rebanho. E lhes disse, vejo que o rosto de vosso pai não me é favorável como anteriormente. Labão estava injuriado, chateado, aborrecido com ele. Porém, o Deus de meu pai tem estado comigo. Porque Deus havia lhe dito, nunca te deixarei, nunca te desampararei. E mesmo que esse seu sogro seja um explorador, porém o Deus de meu pai tem estado comigo. Vós mesmas sabeis que com todo empenho tenho servido ao vosso pai, mas ele me tem enganado, e por 10 vezes mudou o meu salário. Porém, ele me enganou, mas Deus tem estado comigo. Ele mudou o meu salário 10 vezes, porém, adversativa, Deus não lhe permitiu que me fizesse mal nenhum. Aleluia, glória a Deus. Quando ele dizia, o teu salário são os salpicados do rebanho, então todo o rebanho paria salpicados. Aí ele mudava o meu salário e dizia, o teu salário são os listados. Todo o rebanho paria listados. Assim, Deus tomou o gado de vosso pai e deu para mim.
E agora o anjo de Deus me disse: volta para sua casa e para a casa do teu pai. Deus vivo, que não se esquece da sua palavra e não se esquece de suas promessas. Agora, Jacó descobre, Gênesis 46, já com mais de 100 anos de idade, com netos, bisnetos, Jacó descobre e quase morre do coração que seu filho José não está morto. Imagina. Então, os irmãos de José subiram do Egito, vieram à terra de Canaã, Jacó, seu pai, e lhe disseram: José ainda vive, é o governador de toda a terra do Egito. Presta atenção. Com isto, o coração lhe ficou como sem palpitar, porque não podia lhes dar crédito. Contando-lhes eles todas as palavras que José falara, e vendo Jacó, seu pai, os carros, as riquezas que José enviou, reviveu-lhe o espírito e resolve ir para o Egito. Estamos encerrando e eu gostaria muito que você prestasse atenção nisso agora. Jacó é um servo de Deus. Jacó é um homem que não anda por vistas, mas ele anda pela fé, num Deus vivo, num Deus que é presente na vida dele. Jacó depende de Deus. E agora ele olha para fora, no meio de uma fome muito intensa, o mundo inteiro sucumbindo por causa da fome. Ele olha e vê os carros lá do Egito, que refletiam o poder e a glória de José, o seu filho. Ele que já havia mandado os seus filhos por 2 vezes buscar comida no Egito, agora descobre que quem governa o Egito é o seu filho amado, que ele achou que tinha sido morto por animais. Como Deus cuida dos seus. Passam-se os anos e Deus nunca se esquece das suas promessas. No meio de uma fome, de uma dificuldade muito grande, ali estão os carros enviados pelo seu filho. Mandando-lhe um recado: venha até mim, e eu cuidarei do senhor. O senhor vai comer o melhor dessa terra. Mas vocês acham que ele pulou dentro do carro e saiu em disparada para encontrar o filho? Não. Ele pulou dentro do carro e foi para Betesda, né? É isso mesmo, Berseba. Partiu, pois, Israel com tudo e que possuía e veio a Berseba. Antes de decidir se ele ia para o Egito ou não, esse é o ponto. Mesmo vendo os carros, o convite do filho, o coração palpitando de alegria, eu não vou para o Egito,
eu não vou para lugar nenhum se o meu Deus que me trouxe até aqui, se Ele não me disser para ir para o Egito, eu não vou. Eu prefiro ficar em Canaã, na pobreza, na dificuldade, na míngua, no pouco, mas se eu tiver a certeza de que Deus estará comigo. Pai, o senhor está doido, olha os carros. É Deus, meu pai, o José está vivo, ele é rico, ele é poderoso, ele tem comida para empanturrar a gente, nós estamos aqui com seus netos, nossos filhos, passamos fome, vamos para o Egito, meu pai. Não. Versículo 1, veio a Berseba e ofereceu sacrifícios ao Deus de seu pai. Preste atenção, queridos e amados irmãos, de um mundo secularizado, de um mundo materialista, de um mundo que não tem vida espiritual, de um povo que fala de Deus, mas que não depende de Deus. Esse homem viveu muitas dores, muito sofrimento, mas ele aprendeu que tinha uma coisa que valia a pena na vida. Era ser guiado por Deus. É andar na direção de Deus. Era ouvir a voz de Deus. Eu sou contigo. Eu não vou te desamparar. Eu não vou te deixar. Ao invés de correr para o Egito, ele vem para Berseba, que é exatamente o lugar onde Deus a primeira vez se lhe revelou. Eu vou buscar a face de Deus para ver o que é que Deus vai dizer, se eu fico ou se eu vou para o Egito. Mais uma transição está prestes a acontecer na sua vida e ela é precedida de uma busca de Deus em oração e adoração. Ele se preocupa, antes de partir em desabalada em direção ao Egito, ele se preocupa em ouvir a voz de Deus e obter a direção de Deus. Aleluia, glória a Deus pela vida de homens como esses, que aprenderam na dureza das adversidades a servir a Deus de todo o coração. A oferta era muito boa. Glória a Deus, meu filho está vivo, aleluia, glória a Deus. Podemos nadar em fartura, aleluia, glória a Deus. Mas eu não vou para lugar nenhum sem buscar a direção do Senhor, meu Deus. Foi para Berseba, buscou o Senhor, adorou ao Senhor, e o Deus vivo, de noite lhe apareceu e disse: Jacó, Jacó. E ele, que conhecia essa voz, respondeu: Eis-me aqui. Eu sou Deus, o Deus de teu pai. Não temas descer para o Egito, porque lá eu farei de ti uma grande nação. Eu descerei contigo para o Egito. Ponto, pronto, acabou. Vamos para o Egito. Não se deixou guiar por vista, mas foi buscar ao Senhor. Desceu a Berseba, buscou ao Senhor e esperou a manifestação, a revelação de Deus, até ouvir o que ele já havia ouvido do Senhor quando foi para Padã Arã. Eu vou contigo. Eu descerei contigo.
Pastor Ricardo Barbosa diz que a pior forma de ateísmo nos dias atuais não é o ateísmo filosófico das universidades, mas é o ateísmo de crentes e igrejas que falam demais em Deus, mas que transformam Deus num Deus irrelevante. Falam muito de Deus, mas não confiam em Deus. Não buscam a Deus e não dependem de Deus. Mas aqui está um exemplo a ser seguido. Um homem que começou a andar com Deus e aprendeu a depender de Deus e nunca mais se deixou guiar por vistas, mas passou a nortear a sua vida, as suas decisões, os pontos de inflexão, de transições da sua vida, momentos cruciais da sua existência, foram regados de lágrimas diante de Deus, decisões tomadas a partir de um direcionamento claro da parte de Deus. Porque esse Deus é um Deus vivo. Esse Deus se deixa achar quando nós o buscamos, e o buscamos de todo o coração. Vamos orar? Essa é a palavra de Deus para nós nessa noite. Que Deus tenha misericórdia de nós. E que no meio desse mundo tão secularizado, de pessoas tão soberbas e arrogantes, tão autônomas e tão independentes, que não buscam a Deus, que não ouvem Deus, que não dependem de Deus, que pela misericórdia de Deus, nós aprendamos o caminho dos patriarcas, ouvir Deus, receber as promessas de Deus, depender de Deus, e não ser guiado por vista, mas ser guiado pela fé. Vamos orar. Nós temos aqui um pedido de oração